Amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos falar a respeito da fobia social e a visão que o Espiritismo tem a respeito dessa síndrome. A fobia social nada mais é do que um transtorno psicológico e comportamental em que determinado indivíduo tem um certo desconforto, um desconforto extremo, muito medo e ansiedade, e esse indivíduo não consegue se relacionar com outras pessoas em vários tipos de ambiente social. E isso dificulta essa socialização, essa interação com o outro. Para que fique mais fácil a gente conseguir caracterizar a fobia social, existem alguns sintomas, né? Como, por exemplo, ataque cardíaco, sudorese, a pessoa se sente constrangida e fica corada. Ela tem também sintomas aqui de náuseas, né? E tem vontade muitas vezes de vomitar, além dessa questão do isolamento e de não querer ter contato visual com outras pessoas. De acordo com o Congresso de Psiquiatria, 13% da população mundial possui esse transtorno da fobia social. Quando a gente olha o contexto do nosso país, nós estamos falando de 10% da população brasileira, ou seja, são 20 milhões de brasileiros que sofrem com esse transtorno. E por que é importante nós falarmos a respeito desse tema? Porque hoje a gente sabe que a fobia social leva ao isolamento. E o isolamento social também pode levar a outros distúrbios, inclusive até o suicídio. Então é de extrema importância que a gente fale sobre esse tema e a gente divulgue quais são as características desse transtorno, até para que a gente possa agir com a população que está passando por isso. As causas da fobia sociais estão concentradas em dois principais fatores. O primeiro é a predisposição genética. E é importante que o Espiritismo já nos esclarece que muitas dessas predisposições já vêm com esse espírito, né, de predisposições de encarnações anteriores, de dificuldades de convivência ou de relacionamento social já de outras encarnações. Mas há também uma predisposição que ocorre justamente por fatores sociais e fatores atuais do contexto em que esse espírito está inserido. Muitas vezes os pais, né, que são extremamente ansiosos, que de alguma forma forçam uma criança a fazer tudo muito rapidamente, ou crianças que sofrem bullying, né, quando são pequenas e de alguma forma têm essa exposição acerbada, também podem sofrer com a fobia social e têm dificuldade de se relacionar. Outros fatores podem agravar essa situação da fobia social, como por exemplo o uso de álcool e de drogas. E nós sabemos através da doutrina espírita que determinados vícios também podem atrair aí espíritos obsessores. E com essa obsessão fica mais difícil ainda, mais agravado o quadro da fobia social. Outro fator bastante importante são outras doenças psicológicas que podem também estar associadas à fobia social, como por exemplo a depressão. Como a gente citou anteriormente, a depressão também, se agravada e se mantida por muito tempo, podem levar inclusive ao suicídio. Mas o que diferencia uma pessoa que tem fobia social de uma pessoa que tem ansiedade? Porque afinal, todos nós temos um pouquinho de ansiedade porque nós queremos sempre prever o que vai acontecer com a gente no futuro. E quando a gente estuda o livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral, ela consegue nos esclarecer qual é essa diferença. Ela nos afirma que pessoas que estão nesse estágio de fobia social, a psicose e a neurose vai gerando um estado totalmente de melancolia. E ela procura evitar ao máximo se socializar e evita ao máximo também buscar a sua liberdade. Isso é de extrema importância que a gente consiga compreender. Diferente da ansiedade normal que nós temos muitas vezes, essa fobia social ela foge totalmente do controle e essa pessoa não consegue interagir em qualquer meio social, seja no trabalho ou seja até mesmo no ambiente familiar. É através da vida social que nós nos relacionamos com outros indivíduos e através dessa relação que nós chegamos ao progresso
individual como espírito. E é por isso que na Lei do Progresso, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, ela nos esclarece que nós estamos muitas vezes neste mundo de provas e expiações, justamente para que a gente possa aprender com a convivência com o outro. E é através dessa relação com os outros indivíduos que nós vamos evoluir espiritualmente. Aí vocês vão me perguntar, e Monique, como é que a gente faz quando a gente identifica esses sintomas? Qual é o tratamento? Pois é, a gente precisa entender que nós precisamos buscar ajuda. Então, nós temos que buscar, sim, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, e muitas vezes é através da medicação que nós conseguimos manter o controle, e a partir desse controle que nós temos aqui consciência do nosso eu, a gente faz o tratamento terapêutico para que a gente possa identificar quem somos, onde estamos e por que nós temos tanto medo, por que a gente tem essa dificuldade muitas vezes de socialização. Quando olhamos também outras formas de auxiliar esse espírito que tem uma fobia social, a gente pode verificar ferramentas como, por exemplo, a meditação ou até exercícios de respiração profunda. E a gente precisa lembrar aqui uma coisa bastante importante, que é a fé. Quando a gente tem uma religião ou quando a gente acredita em algo, a gente tem fé no futuro. Assim como na doutrina espírita, que nos dá esse verdadeiro bálsamo e um direcionamento de que nós precisamos evoluir para o futuro para que a nossa evolução moral aconteça. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Conexão Espiritual.